Hoje o Fla Gamer Responde ele é muito especial. Vamos responder a uma pergunta simples, porém muito curiosa. Quais foram os 5 grandes prêmios do Brasil que eu acompanhei que mais me marcaram? Lembrando que como eu comecei a acompanhar a categoria no início da década de 2000, aquelas vitórias lá do Senna só com a 6ª marcha, ou então aquela afobação do Rubinho naquela corrida de 96, não vão estar por aqui. E você vai se surpreender que alguns grandes prêmios do Brasil vão estar fora desta lista. Com o apoio da Priority Conteúdos, começa a partir de agora o Fla Gamer Responde. Esse primeiro grande prêmio do Brasil foi um enorme anticlímax para o Fla Gamer de 8 anos de idade. Foi o Grande Prêmio do Brasil de 2001. Eu nunca vi um narrador narrar com tanta emoção e entusiasmo um piloto tentando pegar o carro reserva para sair do box para conseguir se alinhar no grid de largada. Vai girar, vambora Rubinho, carro no chão, sai Rubinho, depois ajeita no grid, vambora Rubinho, ele já conquista a primeira vitória dele, 35 segundos, tem que sair ainda, tem que deixar o box, já passou na linha do box, já foi embora, já tá valendo. Toda essa empolgação teve um resultado, um incrível acidente entre Rubinho e Ralf Schumacher nas primeiras voltas daquele Grande Prêmio do Brasil de 2001. Rubinho Barrichello, fim de prova para ele. Um enorme balde de água fria. E pensar que aquele miserável do Ralf Schumacher iria me perseguir mais uma vez no ano seguinte, na primeira corrida de madrugada que eu havia acompanhado, que era aquele Grande Prêmio da Austrália de 2002, que o Rubinho e o Ralf Schumacher também bateram na largada daquele Grande Prêmio. O próximo Grande Prêmio da lista é aquele inesquecível e clássico Grande Prêmio Brasil de 2003. Afetado por uma tempestade, eu nunca vi a quantidade enorme de pilotos errando a curva do sol que estava completamente encharcada. E claro, teve também a incrível sorte de seu Rubens Barrichello, que teve que abandonar a corrida porque a equipe não chamou o piloto para o box para reabastecer. E ainda teve aquele acidente horroroso do Fernando Alonso na curva do Café. Gente, que batida do Alonso. E claro, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil, que entregou o troféu apenas no final de semana seguinte em Imola. A vitória que foi uma completa zebra do Giancarlo Fisichella, correndo ainda de equipe Jordan. Vocês devem pensar que o próximo Grande Prêmio que eu vou mencionar aqui é aquele Grande Prêmio de 2006 que o Felipe Massa ganhou pela primeira vez aqui em Interlagos, após 13 anos sem um brasileiro conquistar a vitória em casa. Aquele piloto da Ferrari com macacão verde e amarelo, que foi, confesso que foi até bastante legal de assistir, embora eu não seja um die-hard fan do Felipe Massa, mas esse GP eu não coloco muito na lista por seguintes motivos. Em geral, num contexto amplo, foi um grande prêmio até meio chatinho. Talvez o único destaque que teve naquele grande prêmio de 2006 foi o próprio Michael Schumacher, que estava se aposentando pela primeira vez, largava da 10ª posição, teve que escalar o pelotão, furou o pneu depois de uma tentativa de ultrapassagem, caiu para último, teve que fazer uma corrida de recuperação para chegar na 4ª posição. Com certeza foi um grande prêmio marcante para os fãs do Michael Schumacher, mas como eu literalmente cago pro piloto alemão, não foi realmente um GP que marcou muito para mim. Ao contrário daquele grande prêmio de 2008, que teve um dos finais mais dramáticos e cinematográficos da história da Fórmula 1, um caso que dificilmente vai voltar a acontecer novamente. A corrida, que foi também de despedida do David Coulthard, teve aquele seu tempero nas últimas voltas, quando começou a chover. O Felipe Massa, que ele estava liderando aquela corrida, ele precisava de uma combinação de resultados para conseguir aquele campeonato de pilotos. Até aquele momento estava tudo tranquilo no colo de Lewis Hamilton, até que alguns pilotos resolveram não parar nos boxes quando caiu os primeiros pingos do Grande Prêmio do Brasil. E em um determinado momento da corrida, até o Sebastian Vettel estava à frente de Lewis Hamilton. Naquele cenário, por exemplo, o Massa seria campeão mundial. Tanto que teve aquela famosa frase daquele narrador nas últimas voltas daquele Grande Prêmio: o Brasil é Vettel desde criancinha! Só que aí a chuva apertou e, infelizmente, na última volta, na curva da junção, o Timo Glock não conseguiu segurar o seu carro em pista molhada utilizando os pneus slicks. Com isso, Hamilton ultrapassou Timo Glock e conseguiu a posição que ele precisava para ser o campeão da temporada de 2008
da Fórmula 1. Eu gostaria de fazer um parênteses acerca do Grande Prêmio do Brasil de 2009. Apesar que a corrida não tenha sido bastante interessante, com a conquista do título de Jenson Button, o treino de classificação sim, ficou memorável, principalmente por causa daquela pole mágica do Rubinho no Q3. Pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo pra pole vir aí. Acelera, Rubinho, acelera. Rubens Barrichello! Aquela havia sido a última pole position de um piloto brasileiro em casa e também a última pole position de um brasileiro da Fórmula 1 até o ano de 2014, quando o Felipe Massa de Williams conquistou a pole position do Grande Prêmio da Áustria. E vamos para 2012, a próxima edição do Grande Prêmio do Brasil, que marcou muito para mim. Foi um grande prêmio meio caótico, põe pneu de intermediário, põe pneu de pista seca, põe pneu de pista chuva, põe pneu de pista seca, põe casaco, tira casaco. Foi um grande prêmio maluco. E a maluquice já começava na largada. A disputa do título estava aberta entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel. O Vettel, né, antes de ter essa fama de peão do baú, ele havia colidido com o Bruno Senna na largada, rodado, caiu para último, teve que fazer uma corrida de recuperação para conquistar o seu tricampeonato naquela ocasião. E também nós tivemos o perdido Kimi Raikkonen, que passou direto da curva da junção, encontrou com um muro, ele teve que dar a volta, voltar para a pista na contramão. O Raikkonen perdido com seu GPS desligado foi um momento inesquecível e único daquele Grande Prêmio do Brasil de 2012. A vitória naquela ocasião havia ficado com Jenson Button. Esse piloto ele gosta de vencer umas corridas malucas, né? Visto o Canadá 2011, né? É um grande prêmio que eu tenho gravado, guardado ali com muito carinho ali na minha coleção de Blu-ray. E caso você seja um fã recente da categoria que nunca viu os carros sem o halo, aconselho muito dedicar 2 horas da sua vida para reassistir esse épico Grande Prêmio do Brasil. E o último Grande Prêmio do Brasil marcante foi no ano de 2016. Quando a confusão começa com a rodada do Grosjean batendo na volta de alinhamento dos carros no grid de largada, significa que nós vamos ter uma corrida bastante emocionante e épica, né? Quem não se lembra daquela sensacional manobra tentando evitar a aquaplanagem do carro ali na curva do café que o Verstappen quase bateu? E aquelas últimas 10 voltas do Grande Prêmio do Brasil que ele partiu de 11º lugar, ultrapassou 8 carros em menos de 10 voltas, chegando ainda na 3ª posição do pódio. Foi um grande prêmio bastante incrível e sensacional. Aquela corrida também ficou marcada pela primeira aposentadoria do Felipe Massa, que foi bastante emocionante e que comoveu muita gente. E também marcou também pelo Felipe Nasser, que também fez os seus 2 pontos correndo de Sauber. Ele conseguiu chegar na 9ª posição naquela corrida maluca. Não sei se vocês notaram, mas a maioria dos meus GPs que foram marcantes do Grande Prêmio do Brasil tiveram forte influência da chuva que veio da represa. Geralmente, a maioria dos Grandes Prêmios do Brasil que não costuma chover, geralmente não costuma ter uma corrida muito interessante. Temos aí exemplos de corridas em 2010, 2014, 2015, mas tivemos algumas exceções. O próprio Grande Prêmio do Brasil de 2018 foi muito interessante, principalmente pela polêmica manobra de Verstappen e Esteban Ocon, que acabou mudando o resultado e o vencedor da corrida. Inclusive, nós tivemos uma cena típica de Turma da Quinta Série com uma briga entre Ocon e Verstappen ali na hora da pesagem. Foi um momento bastante hilário. E para vocês, quais foram os seus 5 Grandes Prêmios do Brasil que ficaram marcados na sua vida? E quais desses Grandes Prêmios do Brasil tiveram forte influência da chuva? Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal Flagamer. E compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Fórmula 1 para a gente promover esse debate sobre os 5 Grandes Prêmios do Brasil mais marcantes da vida de vocês. E caso você tenha condições e queira contribuir ainda mais com o canal, aqui embaixo tem um botão para que você seja membro do canal. Nós temos planos a partir de R$ 2,99. Clique no botão Seja Membro abaixo e consulte os benefícios. E com isso, o Flagamer Responde de hoje se encerra por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Até mais!